Não? O cabelo está crescendo. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, capítulo 1. Hoje eu vou fazer um pouco diferente da exposição da palavra de Deus. Quero falar hoje sobre o anúncio do nascimento de Jesus. O pastor César até já se adiantou um pouco aqui da minha mensagem, né? Quando ele falou do nascimento de João Batista, depois que Maria apareceu, aliás, o anjo apareceu a Maria, é sobre isso que eu quero falar hoje, o anúncio do nascimento de Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 1, e nós vamos lendo aos poucos e vamos meditar nos versículos à medida que nós lermos, em vez de lermos todo o texto de uma vez, porque é um texto longo. Todo mundo encontrou? Diga amém. Glória a Deus. Lucas, a partir do versículo 26. Diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Este texto nos diz que o anjo Gabriel foi enviado a Maria em Nazaré. 6 meses, diz que no 6º mês ele foi enviado. 6º mês do quê? 6º mês da gravidez de Isabel, sua prima, que já foi mencionada aqui primeiro pelo Priscila e depois pelo pastor César. Isabel era uma mulher que não podia ter filhos, ela era estéril, já estava de idade, seu marido era sacerdote, e um dia o anjo, Gabriel, apareceu a ele e disse: sua mulher vai ter um filho. Aqueles que dizem que é estéril, aquela que dizem que é estéril vai ter um filho. E ele não acreditou. Impossível, eu já nessa idade, minha mulher na idade dela. Mas ela engravidou. E 6 meses depois, mesmo anjo, Gabriel, vai à cidade de Nazaré. Na verdade, era uma aldeia, uma vila, falar com Maria. Essa cidade de Galileia chamada Nazaré. Como será que era Nazaré? Nazaré era uma aldeia totalmente sem importância. Quando às vezes alguém me pergunta: de onde você é? Onde você nasceu? Eu falo assim: eu nasci na cidade de Candeias. E muita gente pensa que é na Bahia, porque ela tem uma cidade grande, chamada Polo Petroquímico da Bahia. Quem é baiano aqui? Ninguém. Só a senhora. Poxa, sei que tinha mais baianos aqui. Eu sou baiano porque nasci em Minas Gerais e mineiro é baiano cansado. Baiano estava indo para São Paulo, cansou no meio do caminho e ficou lá por Minas. E eu digo, nasci em Candeias. Ninguém nunca ouviu falar. Nazaré era assim. Não é mencionada nenhuma vez no Velho Testamento. Nazaré era uma aldeia da Galileia totalmente sem importância. É por isso que muitos anos depois, quando Jesus começou o seu ministério, um amigo chegou para Natanael e falou de Jesus, e ele perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por acaso pode vir alguma coisa boa desse lugar? Mais tarde também, quando os fariseus e os sacerdotes estavam se reunindo para tramar contra Jesus, eles falaram assim: pode olhar que nunca veio um profeta de Nazaré. Então Nazaré era totalmente desconhecida. Agora eu quero dizer para você o seguinte: Nazaré era do meio do nada, é que nem a minha Candeias. Ficava a 15 milhas da mais próxima, 15 milhas do mar da Galileia e a 6 milhas da estrada principal mais próxima. É que nem Candeias. Quando estavam fazendo uma rodovia federal lá em Minas, eles falavam: vamos passar dentro da cidade de Candeias. Aí Candeias ia crescer, Candeias ia prosperar, o povo ficou animado. Mas tinha lá um político, que era o grande fazendeiro, falou: na minha terra não vai passar. Aí tiveram que desviar a estrada e Candeias ficou longe, 4 quilômetros da freeway, da rodovia. Assim era Nazaré, no meio do nada. Nazaré não tinha nem sequer um bom suprimento de água. Tudo que havia ali era um poço no centro da cidade. Mas preste atenção nisso: Deus é especialista em tornar coisas pequenas grandes. E Deus, que é especialista em tornar as coisas pequenas em grandes, mudaria a obscuridade de Nazaré para sempre. Hoje quase todo mundo sabe onde é Nazaré. Não é? Jesus para sempre seria identificado com a aldeia de Nazaré. Por isso ele é repetidamente chamado Jesus de Nazaré. Ninguém fala Jesus de Belém, embora ele tenha nascido em Belém. Não é? Porque sua mãe era de lá. E ele cresceu lá em Nazaré, embora ele não tenha nascido lá.
Você vê isso lá em Marcos 24, João 18, 7, tantas outras passagens. E os seguidores de Jesus, a princípio, também eram chamados de nazarenos. Não eram chamados de cristãos, eram chamados de nazarenos. O nome cristão veio depois, inclusive como uma coisa assim de gozação, né? Eles seguem a Cristo, eles são cristãos, são pequenos cristos. Na verdade, foi um pejorativo, que pegou, que nem os crentes do Brasil, né, os aleluias, aí pegou. Ele é o aleluia, aí, tudo bem. Mas Deus, quero dizer para vocês nessa noite, não importa qual seja a sua situação, talvez você ache que você é uma pessoa sem importância, talvez você está batalhando para que as coisas não vão para frente, você tem sonhos grandes, mas seus projetos não prosperam, tudo é pequeno. Quero te dizer que Deus é o Deus que é especialista em transformar coisas pequenas em grandes. Creia nele, dependa dele. Creia que ele tem um propósito grande para a sua vida. Se ele permitiu que você sonhe grande, é porque ele tem o poder e a capacidade de tornar os seus grandes sonhos em grandes realidades. Você não está aqui à toa. Cristina falou sobre isso na semana passada. Você está aqui para cumprir um propósito de Deus. E os propósitos de Deus vão ser cumpridos se você crer nele e se você o obedecer. Amém? Agora diz aqui que o anjo apareceu, vamos continuar lendo aqui no texto, diz que ele apareceu uma virgem prometida. Não é assim que diz aí? Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O que significa isso, prometido? No casamento judaico, havia 3 estágios, preste atenção. Havia 3 estágios no casamento judaico daqueles dias. Primeiro é o noivado. Sabe quando é que acontecia o noivado? Quando o menino e a menina ainda eram bem pequenos. Os pais, pai do menino e o pai da menina se encontravam e marcavam que os dois, a partir daquele momento, eram noivos e iriam se casar quando crescessem. Eles não tinham opção de escolher como nós temos hoje. Os pais é que escolhiam. Isso era o noivado. Depois do noivado vinha o desposamento, ou compromisso, que está aqui nessa versão diz comprometido. E outra Bíblia diz, outra versão diz que Maria estava desposada. Então havia o desposamento, ou o comprometimento, ou o compromisso. Essa era uma cerimônia, quando os dois já eram adolescentes, em que promessas mútuas eram feitas. Isso era muito mais sério do que o noivado hoje. Você vai entender já já. E depois, então, de 1 ano aproximadamente, vinha o casamento. Ok? Quando o noivo vinha de surpresa à casa da noiva, num tempo que ela não esperava. Por isso que lá na parábola das virgens, lembra? Quem lembra da parábola das virgens? Diz que 5 delas foram pegas de surpresa, porque o noivo não avisava quando ia chegar. Ok? Agora, quando o casal estava comprometido, como neste caso de Maria e José, eles estavam sob a obrigação da fidelidade. Eles tinham que ser fiéis um ao outro, não podiam quebrar a fidelidade. Eles não tinham relações sexuais entre si, e o comprometimento, ou compromisso, só poderia ser quebrado com um divórcio. A coisa era séria. Para quebrar esse compromisso, tinha que ser através de um divórcio, porque já era um pré-casamento, embora eles não tivessem nenhuma relação física. Por isso é que José, diz lá, quando ele soube que Maria estava grávida, ele tentou sair de fininha, né? Porque ele não queria expor Maria. Ok? Agora preste atenção. O nome dessa virgem era Maria, como nós sabemos. Maria, na verdade, é um nome hebraico, Miriam, que era irmã de Moisés, lembra-se? Tinha o mesmo nome. É Miriam, para o português passou como Maria, através do grego, através do latim. Ok? E aqui diz que Maria era virgem. Era virgem quando o anjo veio falar. Não tem nenhuma ambiguidade sobre isso. Maria nunca tinha tido relações sexuais com nenhum homem. Ela era virgem. Agora, continue lendo comigo aí, os versículos 28 e 29. Diz assim: o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar esta saudação. Olha que interessante. Alegre-se, agraciada, né? O anjo disse 3 coisas para Maria. Primeiro, cada uma dessas coisas era certamente verdade com respeito a Maria, porque ela teve um privilégio único entre todas as pessoas que já viveram. Primeira coisa que o anjo disse para ela, ela era agraciada. Algumas tradições antigas do português dizem assim: salve Maria, ou Ave Maria, cheia de graça. Na verdade, o anjo não disse que ela era cheia de graça, ele disse que ela era agraciada.
Ela recebeu graça, ela recebeu o favor do Senhor. Segunda coisa, o anjo diz que o Senhor é com ela. O Senhor está com ela. E terceiro, o anjo diz que ela era abençoada ou bem-aventurada. Agora, isso pode ser dito a respeito de qualquer verdadeiro crente em Jesus. Porque a Bíblia diz que nós somos agraciados, como Maria foi. E Efésios 1:6 diz que Ele nos escolheu para que pudéssemos conhecer a sua graça, a qual Ele nos concedeu. Olha que coisa. Se você é um cristão verdadeiro, você já tem a graça de Deus. Da mesma maneira que Maria recebeu a graça de Deus, nós também recebemos a graça de Deus. Isso não foi um privilégio exclusivo de Maria. Segundo, o Senhor está conosco. Em Mateus 28, Jesus promete aos seus discípulos: estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem um dia que você diz assim: eu estou sozinho. Você nunca está sozinho. Estamos sozinhos em relação a outras pessoas, seres humanos, mas Jesus sempre está conosco. Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, em todas as circunstâncias. E Ele diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Então, nunca há um momento que você realmente está sozinho, porque Jesus está conosco. Amém? Lembre-se, no meio da sua tribulação, no meio da sua aflição, Jesus está com você. E terceira coisa, a Bíblia diz que nós somos abençoados. Lá em Efésios também, capítulo 1, versículo 3, diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, as verdades com relação a Maria também são verdades na vida de todo verdadeiro crente. Agora, Maria ela foi cheia da graça. Não é que ela era cheia de graça, ela foi cheia da graça. E também o crente. O crente também é cheio da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Nós não fomos salvos porque somos bonzinhos. Nós não fomos salvos pelas nossas boas obras. Ninguém será salvo pela sua, senão exclusivamente pela graça de Deus. Agora perceba o seguinte: Maria estava agraciada por Deus. Agora, a graça de Maria era uma graça recebida. Não é que ela tinha graça em si, é uma graça recebida, que ela recebeu do próprio Deus. Então, era uma graça recebida e não uma graça para dar a outros. Ela não tem poder de dar graça a ninguém. Não tinha e não tem poder de dar graça a ninguém. Era graça que ela recebeu, como nós também. Agora, diz que quando o anjo falou com ela, ela ficou perturbada. Por quê? Primeiro, o fato de ela estar perturbada com o que o anjo falou mostra a humildade dela. Maria ficou surpresa, né, em ouvir estas palavras extraordinárias a respeito dela. Maria, você foi agraciada pelo Senhor. Você é abençoada. O Senhor está com você. Então, isso mostra a humildade desta mulher. Talvez você não saiba, mas naqueles tempos, todas as mulheres de Israel esperavam ser a mãe do Messias. O povo de Israel estava esperando a vinda do Messias, do Cristo prometido no Velho Testamento. Então, as moças se casavam bem jovens, e elas queriam ser a mãe do Messias. Geralmente, uma moça se casava com 16 anos. Quantos aqui já passaram dos 16? As moças, tá. Naquele tempo era normal as moças se casarem em redor, né, de 15, 16 anos de idade. E todas elas queriam ter um filho, porque elas tinham expectativa de que o seu filho seria o Messias. Agora, ela leva um choque, primeiramente. Por quê? Porque ela é virgem. Ela não tinha casado ainda, então como é que pode? E agora, o que o anjo diz para ela? Vamos ver, Lucas 1, ainda, versículos 30 a 33, diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. De novo ele diz que ela foi agraciada, ou seja, ela recebeu graça de Deus. Ela recebeu a graça de Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Olha que coisa tremenda. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida, ou você conceberá, e você terá um filho. O foco aqui do anjo não estava em Maria, o foco estava no filho. Tá? O foco neste texto é sobre o filho. E este filho deveria ser chamado de Jesus. Jesus, na verdade, é o nome que só existe em português. Embora haja as versões, Jesus em inglês, Jesus em espanhol. Na verdade, o nome usado naqueles dias era o nome Josué. Jesus nos veio porque quando
o evangelho foi escrito em grego. E o nome Josué foi traduzido como Jesus, que deu Jesus. Ok? Então, se você falar Israel, falar Jesus, muita gente não sabe. Se você falar Josué, todo mundo sabe. Yeshua, Yehoshua, há algumas variações, não é? Então, era um nome comum. O nome de Jesus não era um nome especial. Era um nome comum. Mas, neste caso, o anjo depois aparece também a José e diz que ele será chamado Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus quer dizer exatamente isso. Ou Josué, que significa Jeová, que era o nome de Deus, ou Yahvé, salva. Jeová salva. Então ele mandou colocar esse nome, foi o anjo que mandou colocar. Então este filho foi claramente, inequivocamente identificado como o Messias predito pelo Antigo Testamento. Eles estavam esperando, os judeus estavam esperando a vinda do Messias. As mulheres, como eu disse, queriam ser a mãe do Messias. Então o anjo diz, ele será o Messias. Ele é o Messias, seu filho é o Messias. Diz assim, ele será grande. Ninguém jamais influenciou tanto a história como Jesus Cristo. Preste atenção. Tempos atrás, um dos Beatles disse assim, os Beatles são mais conhecidos que Jesus Cristo. Eu acho que eles se arrependeram tanto de ter dito isso, porque deu tanta polêmica. Aqui nos Estados Unidos, queimaram discos dos Beatles. Eles jamais esperavam. Mas, na verdade, o John Lennon depois disse que era isso mesmo. Então ele estava reafirmando. Hoje, dessas nossas gerações novas, pouca gente sabe quem são os Beatles. Mas Jesus Cristo todo mundo sabe. Quando você vai escrever uma carta ou um e-mail, você coloca a data lá, vamos dizer hoje, 15 de dezembro de 2019, do quê? Do nascimento de Jesus. Ninguém jamais marcou a história como Jesus. Spurgeon diz assim, não está comprovado que ele é grande? Os conquistadores são grandes, e ele é o maior deles. Os resgatadores são grandes, e ele é o maior deles. Os libertadores são grandes, e ele é o maior deles. Os salvadores são grandes, e ele é o maior deles. Olha, Jesus é grande, gente. Jesus é grande na perfeição da sua natureza. Ele é o maior. Ele é superior, e ele é santo, ele é puro, ele nunca pecou. Segundo, Jesus é grande na grandeza dos seus ofícios. A Bíblia diz que Jesus é rei, conforme o anjo disse aqui, que ele herdaria o trono de seu pai Davi. Ele é profeta e ele é sacerdote. Ninguém na Bíblia chegou a ter essas três posições. Havia sacerdotes, que eram profetas, havia reis, que eram profetas, mas nunca houve alguém que fosse rei, sacerdote e profeta. Jesus é o único. Jesus também é grande no esplendor das suas realizações. Ninguém jamais fez o que Jesus fez. Ninguém jamais morreu pelos nossos pecados numa cruz como Jesus. Ninguém jamais ressuscitou como Jesus. Jesus também é grande no número daqueles que ele resgata. Você hoje pode ir em qualquer parte do mundo, você vai encontrar seguidores de Jesus. Ainda nos países mais fechados, que proíbem o cristianismo, como por exemplo a Coreia do Norte, há cristãos. Você vai à China, parte da China é liberado, e parte da China é proibido você ser cristão, mas lá tem cristãos. Aliás, a China talvez tenha o segundo maior número de cristãos no mundo hoje. Você vai lá nos países muçulmanos, onde as pessoas não podem se converter do islamismo para o cristianismo, e lá há muitos muçulmanos convertidos a Jesus. E Jesus também é grande na estima do seu povo. Nós amamos Jesus, não é verdade? Você ama Jesus? Ele é maravilhoso para você? A Bíblia diz que ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Olha que coisa maravilhosa, não é? Ninguém é como Jesus. E aqui diz assim, ele será chamado filho do Altíssimo. Jesus seria o filho de Maria, mas não só o filho dela. Ele seria conhecido como o filho de Deus. E ele herdará, o anjo diz, o trono do seu pai Davi. Deixa eu explicar para você. Você diz assim, o pai dele não era José? É que você vai encontrar essa expressão muitas vezes na Bíblia, pai de. Não significa necessariamente o pai, necessariamente. Pode ser o avô, pode ser o bisavô, tetravô, ou seja, um antepassado. Da mesma maneira que a expressão filho de, muitas vezes não quer dizer necessariamente filho de tal pessoa, mas um descendente daquela pessoa. E ele diz assim, ele vai herdar o trono do seu pai Davi. Ele vai herdar o trono do seu antepassado Davi.
ele será o Messias prometido a Davi. É isso que o anjo está dizendo. Deus havia feito essa promessa ao rei Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16. Então ele tem a autoridade por direito de reinar sobre Israel. E o reino dele não terá fim. Aleluia. Quantos reinos se levantaram neste mundo, grandiosos. Essa semana eu estava conversando com o John ali, John, e ele me dizia assim, o rei Hitler se levantou e tal. Ele tentou dominar o mundo. Conseguiu. Esses dias atrás eu estava pensando, antes do Hitler foi Napoleão, não conseguiu. Antes de Napoleão foi Carlos Magno e os seus descendentes, não conseguiram. Antes deles foram os romanos, dominaram praticamente o mundo conhecido, mas não conseguiram dominar todo mundo. Todos estes reinos chegaram ao fim, um momento ou outro da história, mas o reino de Jesus não tem fim. Hoje ele reina em nossos corações, mas um dia ele vai reinar sobre esta terra também. Amém? E ele disse, você vai ficar grávida, você vai conceber, você terá um filho. Maria sabia exatamente do que Gabriel estava falando, porque ela era uma mulher da palavra de Deus. Maria conhecia as Escrituras. Quando o anjo diz isto, ela sabe que ele está citando Isaías 7,14, que diz assim, a virgem conceberá e dará à luz um filho. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Ela sabia do que ele estava falando, ele estava citando as Escrituras. Aí ela vem com a pergunta. Olha a pergunta que ela faz para Gabriel e a resposta de Gabriel, do versículo 34 a 37. Ela diz assim, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. A pergunta de Maria foi uma pergunta lógica. Como é que isso vai acontecer? Eu sou virgem. Não conheço nenhum homem, nunca tive relações sexuais. Como é que pode acontecer isso? Ela fez a mesma pergunta que Zacarias fez, que eu já mencionei aqui, né? Que foi também mencionado aqui anteriormente. Quando o anjo falou para ele que a mulher dele, que já era velha e era estéril e teria um filho, ele, como é que será possível? Só que ele falou com ceticismo, descrença. Maria fez uma pergunta cheia de fé. Como isso vai acontecer? Como é que isto é possível? E o anjo responde para ela assim, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Preste atenção. O poder do Altíssimo, do Deus Altíssimo, na pessoa do Espírito Santo, vai te cobrir com a sua sombra. Essa expressão, cobrir com a sua sombra, significa cobrir com uma nuvem. Lá no Antigo Testamento, lá no Velho Testamento, quando a glória de Deus se manifestou sobre o tabernáculo, como foi? Veio uma nuvem e cobriu o tabernáculo. Quando aquela nuvem descia, o povo sabia, Deus está presente. Era a glória Shekinah de Deus. Era a glória de Deus indicando a sua presença. O mesmo aconteceu lá no Monte da Transfiguração. Quando Jesus estava ali com os seus discípulos, ele se transfigurou, diz que veio uma nuvem sobre eles. Então, é o mesmo tipo de coisa que vai acontecer hoje, está dizendo. Esta nuvem era uma manifestação visível da glória e da presença de Deus. Significa que o mesmo poder de Deus que estava com Moisés, lá no tabernáculo, e outros no Antigo Testamento, agora ele também está na vida de Maria, e iria fazer uma obra extraordinária na vida de Maria. Seria algo sobrenatural. Morris, um comentarista do Novo Testamento, diz assim, olha, esta expressão delicada exclui a ideia de uma relação do Espírito Santo com Maria, como algumas religiões, algumas seitas até pregam. Não houve nada físico. Foi a glória de Deus que veio sobre ela, o Espírito Santo veio sobre ela. E outro comentarista chamado Page diz assim, tecnicamente falando, o anjo predisse uma concepção virginal. Ela era virgem, e não um nascimento virginal. O nascimento foi virginal porque ela era virgem, porque ela concebeu estando virgem. E até onde se pode dizer, ele diz assim, o nascimento de Jesus foi normal, mas não a concepção dele. A concepção dele foi sobrenatural, foi virginal. Aí ele diz assim, e o santo que vai nascer, por causa disso, porque era o Espírito Santo que iria vir sobre ela, era o poder de Deus,
O filho que nasceria dela seria santo. O que é santo? Já falei antes. Puro, sem pecado. O santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Para nós isso hoje não impacta tanto, porque a gente não faz parte da mesma cultura que Maria viveu. O Beto sempre me manda perguntas sobre a Bíblia, estou para te responder, mas, né? Às vezes fala assim, porque eu não entendo isso aqui. Às vezes são coisas culturais, toda a Bíblia, que a gente não entende mesmo. Nestes dias de Maria, ela sabia, e todas as pessoas lá, todos os judeus que viviam daquela cultura, sabiam que filho de Deus implica que essa criança seria igual a Deus. E, de fato, mais tarde, quando Jesus disse assim, eu sou o Filho de Deus, os judeus entenderam plenamente o que ele queria dizer, que ele estava dizendo que ele é igual a Deus. Ok? Então, Jesus não se tornou Filho de Deus, ele foi chamado Filho de Deus, reconhecendo que, na verdade, ele sempre foi Filho de Deus desde toda a eternidade. Amém? Aí o anjo fala para ele assim, olha, veja bem, a sua prima, a sua parenta, Isabel, ela também concebeu um filho na sua velhice, que já foi mencionado aqui, não é? Assim como ela, sendo velha, pôde conceber, porque o poder de Deus operou ainda que houve relação entre ela e seu marido, da mesma maneira, Deus também tem o poder de fazer isso, de cumprir a promessa dele a você, de, mesmo sendo virgem, você ter um filho. Calvino disse o seguinte, olha, nós os crentes, eu vou parafrasear, ele diz assim, nós os crentes nos satisfazemos com apenas a palavra de Deus, a gente precisa de outra evidência, nos basta a palavra de Deus. Porém, ele diz assim, nós não desconsideramos quaisquer das obras de Deus que descobrimos ser conducíveis, que nos conduzem a fortalecer a nossa fé. Então, quando você ouve um milagre, isso fortalece a sua fé. É ou não é verdade? Quando você ouve que Deus fez algo na vida de alguém, que foi extraordinário, isso fortalece a sua fé. Por isso que os testemunhos são importantes, como a gente ouviu um testemunho aqui. Os testemunhos são importantes, porque eles ajudam a fortalecer a nossa fé. Estava conversando com o John também, ele nos ajudou no trabalho com os Romers, ele contou bastante testemunhos. E isso edifica a nossa fé. E ele termina dizendo assim, para Deus nada é impossível. Responda, repita comigo, para Deus nada é impossível. Mas nada. Porém, nada é impossível. Para Deus nada é impossível. A tradução diz, nada é impossível para Deus. A palavra grega aqui, nada, significa nada. Igual em português. Você fala assim, eu estou enfrentando essa situação, eu já orei, parece que não vai rolar, não vai acontecer. Para Deus, nada é impossível. Quando eu estava meditando esse texto, eu me lembrei, como muitos de vocês já conhecem a história, de mim e da Cristina. A gente não tinha filhos. 12 anos casados, não tínhamos filho. Mas eu cria que Deus ia nos dar um filho. E um dia veio um irmão à nossa igreja, não era um pastor, e ele disse, Deus me deu um dom, eu oro por casais que não têm filhos, e eles têm filhos. E mostrou lá algumas fotos. Aí no final ele ficou assim, era mais ou menos como aqui, tinha uns degraus, ele ficou aqui embaixo assim, e para orar pelas pessoas. E eu fiquei aqui do lado dele para interpretar, várias pessoas fizeram uma filha, e ele começou a interpretar para ele, que ele só falava inglês, e para as pessoas que queriam pedir de oração. E daquilo me veio aquela fé, a Cristina estava sendo mais ou menos ali como o pastor Césio, bem ali. Eu falei assim, Cristina, vem aqui. Ela não sabia para quê. Aí eu falei para ele, nós estamos casados há 12 anos, não temos filhos, o senhor pode orar por nós? E ele orou. E 9 meses depois nasceu a Caroline. 22 anos hoje. Para Deus, nada é impossível. Está difícil? Creia no poder de Deus. Creia que para Deus nada é impossível. Mas o governo não importa. O que falaram para você não importa. Mas muitos brasileiros já tentaram. Não importa. Outros já fizeram. Não importa. Para Deus nada é impossível. Creia nele. Amém? Creia no poder de Deus. Confie nele. Exerça a sua fé. Então, para Deus nada é impossível. Isso aqui lembra também aquela promessa que Deus fez a Sara, de que ela teria um filho. Sara também já tinha 99 anos. Quando Deus fez a promessa, ela tinha 98. E com 99 anos, ela foi mãe. Isso mostra mais um exemplo de capacidade de Deus de cumprir a sua promessa para com Maria. E também para conosco. Bom, agora o anjo explicou. Veja a resposta de fé de Maria, no versículo 38. Ela diz assim, olha,
Sou serva do Senhor. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Minha pergunta para você hoje é: você é servo do Senhor? Você é serva do Senhor? A palavra de Deus se cumpre na vida dos servos do Senhor. Deus às vezes faz coisas extraordinárias até pelos que não são servos. Mas a palavra dele, o compromisso dele é com os que são servos do Senhor. E ela disse: olha, eu sou a serva do Senhor. Então ela primeiro concordou com aquilo que Gabriel tinha dito sobre ela. Né? Ela era serva do Senhor. E se ela era serva, ela não estava na posição de debater com o seu mestre. Quando você é servo, você não debate. Você aceita a palavra do seu mestre. Você aceita a palavra do seu Senhor. Então o que ela tinha a fazer era aceitar. E ela aceitou a palavra. Então, que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Alguém disse que era inevitável que nuvens iriam se formar ao redor dela, do caráter dela, porque agora ela vai aparecer grávida e as pessoas vão começar a comentar. Não é? E iriam, inclusive, essas nuvens deixar perplexo o bom homem com quem ela estava comprometida. Não é? Mas, assim que ela entendeu que isto aí foi ordenado para ela por Deus, ela humildemente aceitou. Ok? Com estas palavras, modelos da fé paciente. Ela falou: faça-se em mim conforme a tua palavra. Ou, vou colocar de outra maneira: faça-se em mim conforme a tua vontade. Maria respondeu com uma afirmação de fé: eu creio. Então faça-se em mim conforme a tua palavra. E essa é a resposta apropriada para todo crente a toda promessa de Deus. Você tem promessa de Deus na sua vida? Diga: Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Eu aceito o que o Senhor diz, eu creio no que o Senhor diz, faça-se em mim conforme a tua palavra. Agora, isso aqui, gente, exigiu mais confiança do Senhor do que a gente poderia pensar. Maria concordou em receber uma gravidez que pareceria suspeita. Não é? E isso numa cultura que tinha uma pena de morte em potencial para o adultério. Ela corria o risco de ser morta, de ser apedrejada. Era assim que eles matavam os adúlteros. Lembra-se que ela estava naquele período, né, já em inglês é betrothal, né, que é o compromisso, ou desposamento, e só podia quebrar esse vínculo através do divórcio. Então, se ela aparece grávida, ela poderia ser morta. Isso seria considerado adultério. Maria se identificou com os pecadores para que o propósito de Deus pudesse ser cumprido. Agora, falando espiritualmente, há várias semelhanças entre a obra de Deus em Maria e a sua obra na vida de cada crente. Primeiro, Jesus vive dentro do crente espiritualmente, como ele viveu em Maria fisicamente. Jesus vive dentro de nós espiritualmente pela sua palavra, como ele viveu em Maria fisicamente. E Jesus é tornado visível ao mundo através de nós, como ele foi tornado visível ao mundo através de Maria, fisicamente. Então, onde você vai mostrar Jesus, bem ou mal. Pense nisso como cristão. Quando você fala com alguém na rua, quando você fala o que não deve, ou quando você fala com amor, ou quando você fala irado, você está mostrando Jesus. Porque Jesus é mostrado através de você. Será que nós estamos representando bem Jesus? Por outro lado, Spurgeon diz assim: olha, na verdade, o Senhor falou bem quando ele disse aos seus discípulos: ele está escrevendo aos seus discípulos, estes são minha mãe, irmã e irmão. Nós temos um relacionamento tão íntimo com Jesus como a Virgem Maria. E nós, de algum aspecto, assumimos a mesma posição espiritualmente que ela assumiu fisicamente em referência a Ele. Você é irmão de Jesus, você é irmã de Jesus, você é a mãe de Jesus. Foi Ele que disse. Então, onde você vai, você está representando Jesus. E as pessoas estão vendo, bem ou mal, através de você. Nosso testemunho, gente, ele fala mais alto que as nossas palavras. Como é que você tem representado Jesus? Que testemunho você tem dado de Jesus? Aí diz que aqui o anjo foi embora.
o anjo a deixou. Nós não sabemos exatamente o momento que Jesus foi concebido no ventre de Maria. Tá? Pode ter sido enquanto Gabriel estava falando com ela, pode ter sido depois. Quando quer que tenha sido, a sombra, a nuvem da glória de Deus cobriu Maria. E Jesus foi miraculosamente concebido no ventre de Maria. Tá? E o nascimento de Jesus, a partir dessa concepção, que nós chamamos de nascimento virginal. Aí Maria sai dali e vai visitar a sua parenta, Isabel, que já estava no 6º mês da gravidez de João Batista. E quando chega ali, ela é recebida por Isabel, eu vou pular essa parte, mas Isabel faz uma saudação a ela, e Maria irrompe num cântico de adoração. Olha aí no versículos 46 a 50 em diante, ela diz assim, lá na casa de Isabel, ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Uau, olha que lindo. Ela irrompe num cântico, ela começa a cantar, e ela, no seu cântico, diz, minha alma engrandece ao Senhor. Esta canção é chamada de Magnificat, porque ela foi traduzida assim do latim. As primeiras palavras de Maria, quando ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, foram traduzidas como Magnificat, daí que pegou o nome Magnificat. Okay? Essa canção lembra a canção de Ana. Quem se lembra de Ana lá no Velho Testamento? Uma mulher que também não podia ter filhos. Quando ela teve um filho, ela fez um cântico de adoração a Deus, um cântico de louvor. Está em 1 Samuel 2, 1 a 10. Porém, apesar de parecer com aquela canção, ela tem pelo menos 12 outras alusões ao Velho Testamento. Isso significa que Maria era uma mulher que estudava e conhecia a palavra de Deus. Ela conhecia a palavra de Deus. Quando hoje falou com ela, ela sabia que estava falando de Isaías 7,14. E quando ela canta a Bíblia. Eu até gostaria que nossas canções cada vez mais fossem baseadas na Bíblia. Infelizmente, muitas igrejas hoje, aqui, graças a Deus, a maioria das nossas canções são bíblicas, inspiradas. Né? Se não são palavras diretas da Bíblia, mas são inspiradas pela Bíblia. Mas tem igrejas hoje que cantam umas músicas, gente, que dá licença, né? Não, Harmonei? Dá licença, viu? Não tem nada a ver com a Bíblia. Nossas canções deviam ser como as de Maria, elas deviam externar aquilo que está no nosso coração. E o que deveria estar no nosso coração é a palavra de Deus. Ela faz um cântico relativamente curto, e ela faz pelo menos 12 alusões ao Velho Testamento, mostrando que ela conhecia a palavra de Deus. Você que é crente tanto tempo, você conhece a palavra de Deus? Você lê a Bíblia? Você medita na Bíblia? Você estuda a Bíblia? Outro dia eu estava conversando, não vou falar a pessoa, claro. Tanto tempo, você lembra da pessoa? Não, nunca vi. Você não fala nada para a pessoa, mas você pensa, poxa, crente há tanto tempo, não conhece. Coisa básica da Bíblia, nunca ouviu falar dessa palavra da Bíblia, nunca leu. Maria conhecia a palavra de Deus. Ela mostra isso nessa canção. Foi uma canção espontânea, ela não sentou para compor, foi na hora, ela começou a cantar. E tudo que ela canta é baseado na Bíblia, no Velho Testamento, que era a Bíblia que ela tinha. Gente, as Escrituras estavam no coração dela. E elas vieram para fora nesta canção. O que você fala é o que está na Escritura. Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio da palavra de Deus, você vai falar a palavra de Deus. Se o seu coração está cheio da palavra de Deus, você vai cantar a palavra de Deus. E ela fez exatamente o que toda pessoa abençoada deveria fazer. Maria engrandeceu o Senhor. Isto impede o orgulho. Quando você reconhece que grande é o Senhor, você é apenas servo. Como ela falou, eu sou a serva do Senhor.
Isso impede o orgulho. Isso impede, sabe, os auto-parabéns, que tem muita gente dando parabéns a si mesmo aí, não é? Se acha o tal. Né? E isso aqui é algo que todo crente abençoado deveria fazer. E ela diz, da sua canção, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Preste atenção nessas palavras de Maria. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Significa que Maria precisava de um Salvador. E ela sabia que ela precisava de um Salvador. Maria aqui, ela responde aquele dogma católico romano da Imaculada Conceição, que diz que desde o momento da concepção de Maria, quando ela foi concebida no ventre da mãe dela, Maria foi, pela graça de Deus, guardada de toda a mancha do pecado original. Só pecadores precisam de um Salvador. Maria era pecadora como você e eu. Preste atenção nisso. Maria não era melhor que você, nem melhor que eu. Mas ela era uma serva de Deus. Ela era uma pessoa humilde. Uma pessoa que reconhecia a sua posição diante de Deus e que tomou posse da promessa de Deus. E ela diz assim, aquele que é poderoso fez grandes coisas por mim. Então esta canção, ela celebra principalmente a bondade de Deus. Maria não está centrada nela, está centrada em Deus. Ela está cantando a bondade de Deus, Deus é bom. Está cantando a fidelidade de Deus, Deus é fiel, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. E o poder de Deus, Deus tem o poder para fazer estas coisas. E a canção de Maria mostra a futilidade de confiar no eu. Quantas pessoas há hoje frustradas porque confiaram demais em si mesmos? Ou de confiar no poder político. Vou votar no fulano porque ele vai resolver o problema. E a futilidade também de confiar nas riquezas. Tudo isso é fútil. A confiança de Maria estava em Deus e foi recompensada. Em quem você confia? Inclina a sua cabeça um instantinho. Feche seus olhos apenas para que você possa se concentrar. Lembre-se que a gente falou hoje, que a gente viu no texto bíblico. Que Deus é especialista em tornar coisas pequenas em coisas grandes. Confie em Deus. Se Ele tem permitido que você sonhe, Ele é perfeitamente capaz de transformar os seus sonhos em realidade. A gente também viu várias outras coisas aqui, eu vou apenas mencionar algumas delas. Vimos que para Deus nada é impossível. O mesmo Deus que fez com que uma virgem concebesse, pode fazer o impossível na sua vida também, qualquer que seja a sua necessidade. Para Ele não há impossíveis. Agora lembre-se que Maria era serva. Para você receber as promessas de Deus, você precisa ser serva. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Deus nunca vai fazer nada que é contrário à palavra dele. Mas se você, por outro lado, tem promessas de Deus, pode confiar. Confiar e obedecer. Instruindo antigo que diz, não é crer e obedecer. Creia e obedeça a palavra. E as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida, porque para Deus, nada é impossível. E apresente-se a Deus dizendo, Senhor, eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua palavra. E para que você seja servo do Senhor, a primeira coisa que você precisa fazer, se você ainda não fez, é reconhecer que você é um pecador e que você precisa de Jesus como seu único Senhor e Salvador. Como ela fez? Me alegre em Deus, meu Salvador. Ela reconheceu que, embora ela fosse privilegiada de ser a mãe do Cristo, a mãe do Messias, ainda assim, ela era uma pecadora que precisava da graça de Deus, da salvação de Deus. Entregue sua vida a Ele hoje. Entregue sua vida a Jesus. Diz, Jesus, eu te confesso a partir de hoje como meu Senhor, como meu Salvador, e eu te glorifico, eu te exalto. Senhor, a tua palavra diz que para ti nada é impossível. Que o mesmo que tu fizeste com Maria, tu podes fazer conosco também. Para ela, era ser a mãe do Messias, mesmo sendo virgem. Para nós, pode ser uma situação que alguns de nós estamos vivendo. E que parece que todas as portas se fecharam, que não há solução, não há meio de sairmos ou vencermos essa situação. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos que para Ti nada é impossível.
E de que tu, Senhor, que transformaste Nazaré de uma cidade desconhecida, no meio do nada, numa das cidades mais conhecidas do mundo hoje, por causa de Jesus. Tens também o poder de transformar as coisas pequenas nas nossas vidas em grandes coisas. Senhor, talvez haja pessoas aqui nesta noite desanimadas, pessoas que estão a ponto de ceder. Não deixe de esquecer, Senhor, mas que confiem em Ti. Que olhe para Ti como aquele que tem todo o poder, para quem nada, nada, nada é impossível. Ajuda-nos a depender inteiramente de Ti, Senhor. E a descansar no fato de que aquilo que Tu prometes, Tu cumpres, como Tu fizeste na vida dela. Ajuda-nos a lembrar-nos também de que não é pelos nossos merecimentos, nem é pelas nossas obras, mas é pela graça. Não que nós tenhamos graça em nós, mas graça recebida, como a graça que Maria recebeu. Graça que recebemos de Ti, favor imerecido que recebemos de Ti. Ó Deus, e ajuda-nos a tomar a posição de Maria, reconhecer que somos servos e Tu és o Senhor. Não debater contigo, não discutir, mas aceitar aquilo que Tu tens para nós, porque o que Tu tens para nós é o melhor, porque Tua vontade boa, ela é agradável e ela é perfeita. Sabendo, Senhor, que para Ti nada, nada é impossível. Ajuda-nos a ter a humildade desta mulher que se rendeu a Ti, Senhor. Ajuda-nos a lembrar também de que Jesus vive em nós espiritualmente, pela Sua palavra, e Ele é tornado visível neste mundo, através de nós, que cada um de nós, onde vamos, estamos tornando Jesus visível. Ajuda-nos a entender isso, que cada vez que formos dizer alguma coisa ou fazer alguma coisa, nos lembrar de que Jesus será visto através das nossas palavras e através das nossas ações. Ajuda-nos, Senhor, a entender e ser sempre agradecidos pela Tua bondade, Tua fidelidade e Teu poder. E a lembrar-nos da futilidade de confiar em nós mesmos, ou nas autoridades, ou nas riquezas, ou no poder, no que quer que seja. Ajuda-nos a fazer como Maria, confiar em Ti, sabendo, Senhor, que seremos recompensados, de acordo com as Tuas promessas, de acordo com a Tua palavra. Continue com os seus olhos fechados, sua cabeça inclinada. Se você dessa noite quer receber Jesus Cristo, eu quero orar com você agora. Repita comigo essas palavras, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Messias prometido, que nasceu da Virgem Maria, para me trazer a salvação. Nesta noite, eu me rendo a Ti, perdoa-me os meus pecados, eu Te confesso como meu Senhor e Salvador, e ajuda-me a Te servir e a Te seguir com fidelidade, todos os dias da minha vida, em Teu nome, Jesus. Amém.